Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, por tanta bênção, por tanta luz. Que assim seja. Gratidão, Beth, pela prece inicial. Aqui estamos nós, mais uma noite reunidos para falarmos sobre o Evangelho. Me ouvem? Bem? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, então. Nós estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos trazendo sobre bem-aventurados os misericordiosos. Fiquei aqui recapitulando nesse estudo. É a 4ª semana que nós falamos sobre isso. E eu fiquei aqui pensando, eu acho que a parte mais difícil do Evangelho é essa. A parte do perdão. A gente pega, a gente sabe que precisa amar, não consegue amar todo mundo, mas tem alguém que a gente ama. Já nos colocaram que não devemos matar, daí pelo menos nessa encarnação a gente está tentando aí não matar ninguém. Trabalhamos a caridade, mas o perdão, como isso é difícil, né? E daí a gente pode lembrar que até há 2 encontros passados veio uma assistida e nos colocou também a questão do auto-perdão, nos perdoarmos. Então, é muito difícil. E daí, tem um pedacinho aqui. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? E daí a gente tem aquela máxima, né, que não é 7 vezes 7, e sim 70 vezes 7. E daí eu gosto de recorrer ao nosso irmão, que esteve entre nós há pouco tempo, nosso querido Chico Xavier. E no Evangelho, durante uma palestra, né, uma senhora que vivia um conflito conjugal, e ela tinha feito as contas dela e ela já tinha perdoado o marido 70 vezes 7. E daí ela chega para Chico e fala: Chico, eu já fiz a minha parte, eu já perdoei ele 70 vezes 7. Daí o Chico pensa. Aí chega Emmanuel e fala para ele assim: é para perdoar cada falta 70 vezes 7. Eita misericórdia. Daí eu falei: peraí, cada vez 70 vezes 7. Então não é a vida toda a gente perdoar 70 vezes 7. Não é uma pessoa. Mas cada falta 70 vezes 7. E esse perdão, ele nos traz muitas reflexões do que é esse Evangelho. Nos coloca a questão de quando a gente, né, esse pedaço que o Francisco nos trouxe no outro Evangelho, quando a gente está com a questão da trave no olho, quando nos coloca de não julgar para não ser julgado. Daí nós temos a parábola daquela traição, né, que
E a lei de Moisés era muito certa, né? E Jesus é testado. Essa mulher cometeu adultério. Pela lei de Moisés, devemos apedrejá-las. E o que fazer nesse momento? Jesus continua lá, cabeça baixa, fazendo ali as suas anotações. E Jesus fala: quem não tiver falhas, que atire a primeira pedra. Nos coloca mais uma vez sobre o perdão. E daí a gente vai fazendo pequenas e grandes ponderações, porque a gente confunde o que é esse verdadeiro perdão. Então, quando uma pessoa me causa algum prejuízo, seja tanto emocional como material, eu o perdoo, mas eu preciso recorrê-lo sempre para que ele continue fazendo aquilo comigo? Não. Porque a gente acha que tem que perdoar e tem que estar grudadinho, né? Tem que dormir junto. Perdão não é isso. Então, olha só quantas nuances nos traz esta questão do perdão. E a gente não tem a compreensão real do que é o perdão. Por isso que ele é tão difícil. A gente coloca vírgulas, reticências. E eu vou pedir licença para vocês. Eu vou ler uma história. Esse livro, acho que essa história eu não li. Essa historinha está num livro chamado Histórias para Aquecer o Coração, e é o poder do perdão. Se você for paciente em um momento de raiva, irá escapar de 100 anos de arrependimento. Provérbio chinês. Em 1974, voltando da escola para casa, no meu último dia antes das férias de Natal, eu pensava animadamente sobre o feriado. Como só os meus 10 anos conseguem sonhar. Algumas portas de distância da minha casa, um homem se aproximou de mim e me perguntou se eu poderia ajudá-lo com a decoração de uma festa que ele estava dando para o meu pai. Achando que era amigo do meu pai, concordei em ir com ele. O que eu não sabia é que este homem tinha um grande ressentimento contra a minha família. Trabalhara como enfermeiro para um parente idoso, mas fora despedido por conta do uso da bebida. Após eu ter concordado em acompanhá-lo, ele dirigiu seu trailer até uma área isolada, onde parou no acostamento e me golpeou várias vezes no peito com um furador de gelo. Então dirigiu para o oeste, levou no meio dos arbustos e deu um tiro na minha cabeça e me deixou lá para morrer. Felizmente a bala havia passado por trás dos meus olhos e saído pela minha têmpora, sem causar nenhum dano cerebral. Quando recobrei a consciência, 6 dias depois, não tinha noção de que tinha sido atingido por um tiro. Fiquei sentado no acostamento e fui encontrado por um outro senhor que parou para me ajudar. 2 semanas depois, descrevi a pessoa que me atacara para o desenhista da polícia. O meu tio reconheceu o retrato falado. Meu agressor foi preso, junto com outros suspeitos. Entretanto, o trauma e o estresse haviam cobrado seu peso e eu não pude identificá-lo. Infelizmente, a polícia não conseguiu recolher nenhuma prova física que o ligasse ao crime. Portanto, ele não foi acusado. O ataque me deixou cego do olho esquerdo, mas não causou nenhum outro dano. E com o amor e o apoio da minha família e dos amigos, voltei para a escola
e continuei a minha vida. Durante os 3 anos seguintes, vivi com uma extrema ansiedade. A maioria das noites eu acordava assustado, imaginando que havia escutado alguém entrando pela porta, e acabava dormindo na cama dos meus pais. Então, quando eu estava com 13 anos, tudo isso mudou. Uma noite, durante o estudo da Bíblia, com um grupo de jovens, percebi que a providência e o amor de Deus, tendo miraculosamente me mantido vivo, era a base para a segurança da minha vida. Em suas mãos eu poderia viver sem medo e sem rancor. E então eu o fiz. Terminei os estudos com diploma de mestrado. Casei-me com uma maravilhosa esposa e tive 2 filhas lindas. Sempre as filhas são lindas, né? Em setembro de 1996, o departamento de polícia que trabalhava na investigação telefonou-me que hoje, com 77 anos, finalmente ele confessara o crime. Cego por conta de um glaucoma, com a saúde abalada, sem amigos e família, ele se entregou. Fui visitá-lo. A primeira vez que eu fui visitá-lo, ele se desculpou pelo que tinha feito comigo, e eu lhe disse que o havia perdoado há muito tempo. Visitei-o muitas vezes depois. Apresentei a minha esposa e as minhas filhas. Ofereci-lhe esperança e uma certa sensação de paz antes da sua passagem. Ele sempre ficava feliz quando eu aparecia. Acredito que a nossa amizade tenha diminuído a sua solidão e também trazido um certo alívio para o seu coração. Após tantos anos, sei que o mundo pode me ver como uma vítima de uma horrível tragédia, mas eu me considero a vítima de muitos milagres. O fato de eu estar vivo, sem nenhuma deficiência, tenho uma esposa amorosa, uma linda família, recebi tantas dádivas que sou abençoado. Enquanto muitas pessoas não conseguem entender como pude perdoá-lo, do meu ponto de vista, eu não poderia deixar de fazê-lo. Se eu tivesse escolhido odiá-lo todos os dias durante todos esses anos, ou procurando vingança, então eu não seria o homem que sou hoje. O homem que a minha mulher e as minhas filhas amam. Peraí, deixa eu me recompor. Esse exemplo, essa pequena história verídica, claro que nem sempre a gente consegue visualizar tudo isso numa encarnação só. Pode ser que a gente não consiga ainda perdoar e fazer essa visita para ele ser agressor. Mas o que me chama muito a atenção, e isso precisa também fazer parte da nossa reflexão, desse nosso estudo dessa noite, é a questão da nossa escolha. O que nós vamos escolher cultivar nos nossos corações? Nós vamos alimentar o lobo da raiva, da vingança, do ódio, ou nós vamos alimentar a fé raciocinada, a esperança, o trabalho que é grandioso,
a oportunidade de servir em todas as frentes e estar cada vez mais próximos dos exemplos de Jesus. Então, o perdoar também é isso. É entender quem somos nós nesse processo e o papel do outro. Porque cada um de nós aqui, hoje nós estamos em 11 pessoas, quer dizer, estamos em mais, né? Na casa da Adriana tem mais pessoas, tem o pessoal da cabana que está lá com o João, tem a Dona Rosa, que eu acho que está com a filha também. O que acontece? Todos nós aqui temos alguma situação para trabalhar esse perdão. E o Evangelho, né? Eu falei, quando vem todas essas instruções, quando Jesus vem nos exemplificando todas essas parábolas, o próprio apóstolo Paulo fala que perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo, porque o quanto nós permitimos que o outro tenha poder sobre nós. E qual é o verdadeiro perdão que a gente quer para a nossa vida? É o perdão dos lábios, onde eu falo simplesmente eu te perdoo? Ou é o perdão verdadeiro que vem dos nossos corações? É um trabalho muito árduo para nós, esse processo. Porque a gente vai se reconhecendo e também reconhecendo o outro. Porque às vezes eu posso não ter a mesma falha que essa pessoa, mas eu posso ter outras falhas em outra situação. Tem um outro pedaço aqui que daí vem falando também, vem muito forte essa questão do auto-perdão. Também está lá na instrução dos espíritos, quando ele coloca assim, ó: queridos amigos, sede severo para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Essa também é uma forma de praticar a caridade, que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós têm um fardo mais ou menos pesado para subir o cume da montanha. Porque por ser tão clarividente quando se trata do próximo e tão cego quando se trata de vós mesmos. Né? Mais uma vez a questão da trave do arqueiro. Às vezes nós enxergamos no outro uma falha e não enxergamos a falha em nós. E também o contrário. Às vezes temos um amigo que nos traz uma situação e nós somos tão amorosos, enxergamos que ele não teria possibilidade de agir diferente, tendo aquelas ferramentas. Se perdoe, amigo. E daí de noite a gente vai lá e se chicoteia. Cadê? Então, mais uma vez, a importância do equilíbrio em nossas vidas. Cada um aqui sabe aonde consegue ir. Cada um sabe o esforço que consegue dar, o passo que consegue dar mais nessa montanha, nessa caminhada. Mas a gente não precisa ficar pegando a cruz de todo mundo. Nós já temos o nosso próprio processo. Então,
todo o evangelho, né? Na verdade, toda a obra de Kardec é simplesmente bárbara, porque nos coloca no verdadeiro caminho que devemos seguir, que é o caminho do nosso mestre. E quando ele veio entre nós, esse é o que fica, né? Por que ele veio entre nós? Para nos falar que era possível. E ele também teve que perdoar. Jesus também perdoou. Jesus perdoou a própria família quando não era compreendido na sua própria família. Jesus perdoou os seus próprios discípulos quando eles também o negaram. Jesus perdoou todos aqueles que participaram do processo de crucificação dele. E Jesus continua perdoando todos os dias a nós. Que nós estamos aqui 2022 anos só depois da sua crucificação, fora o anterior, que continuou, tinha todo esse processo. Nos perdoando, nos falando que é possível essa caminhada. Deus mandando sempre exemplos, os mestres, nos dando a possibilidade de perdoar e de ser perdoados. E esse evangelho, né, quem gosta, quando a gente coloca lá, né, o estudo do capítulo 10, a partir do item 14, que vem todas essas instruções dos espíritos, tem muitas histórias lindas. As histórias nos comovem, assim como Jesus que falava por parábolas, assim como nós, quando na evangelização infantil trazemos uma história, também aqui nós, no nosso evangelho, as histórias ficam mais ilustrativas. A gente consegue aprender um pouquinho com ela. Tenho mais 3 minutos, acho que dá para contar mais uma historinha. Conta-se que tinha um escravo, tinha sido capturado, ele era um escravo de uma tribo africana e que, após todo esse processo de escravidão, né, trabalhava para o seu dono, né? Engraçado, né? Uma pessoa falar que outra pessoa pode ser dona dela. Mas assim era. E durante mais de 30 anos, onde ele era escravo, mas nessa fazenda, esse dono de escravos, ele não era tão mau, mesmo sendo um dono de escravos. Então, esses escravos podiam estudar e tinha a prática do estudo das obras do nosso querido Mestre Jesus, o Evangelho. E esse escravo aprendeu todo o Evangelho e viveu o Evangelho. E aprendeu a escrever, a fazer contas, acabou virando até meio que da confiança ali daquele senhor, né? E esse senhor, quando ia às suas negociações, sempre levava ele para auxiliar. Num belo dia, ele vira e fala assim: olha, hoje a gente precisa aumentar a produção, a nossa plantação, então vou adquirir mais 20 escravos, tá? Aí ele, tá bom.
Daí foi lá escolher escravo. Daí vocês sabem como é que escolhe escravo? Aí foi lá escolher os escravos. Escolhia os mais fortes, pedia para abrir a boca, ver se tinha os dentes. Era assim que escolhia. E daí ele foi escolhendo, e nisso ele pegou um senhor já, bem velho, e falou, nossa. E daí o senhor achou estranho, falou assim, tem certeza? Esse aqui não vai ajudar em nada lá. Ele, não, senhor, se eu puder adquirir esse também, eu gostaria. Escolheu lá tudo. Daí o capitão do mato lá, que ficava tudo, falou assim, ó, você tá comprando bastante escravo, esse aqui vai de brinde, ninguém quer mais esse aqui, tá velho já, pelo amor de Deus, quem que quer esse escravo aqui? Pode levar. Daí veio ele. E daí viu os escravos trabalhando, ele como já era muito idoso, já não conseguia tantos trabalhos, ficava doente, e esse jovem escravo cuidava dele, levava comida, quando ele ficava doente, tratava dele com carinho. E o senhor ficou achando meio estranho aquilo, né? Falou assim, me fale a verdade, esse escravo é seu parente? Não, não é. É uma pessoa lá da onde você vem, que você gostava muito? Não, não é, não é. De tanto ele insistir, falou assim, então, esse senhor, ele foi o senhor que me capturou há mais de 30 anos atrás. E depois que ele me capturou, eu virei escravo. Porque ele era também um capitão do mato. Aí falou, o quê? Você pediu para eu comprar a pessoa que foi responsável pela sua escravidão durante todo esse tempo, é isso mesmo? E agora você cuida dele, para falar a verdade, eu acho que você tem até um amor por ele, é isso mesmo? Esse jovem escravo virou para seu senhor e falou, então, o que eu fui aprendendo ao longo desses anos com o Evangelho de Jesus é o perdão. E eu agradeço aquele dia que você pôde me levar e eu pude colocar em prática tudo aquilo que faz parte da minha vida. E eu agradeço por poder cuidar dele. Olá, simples assim. Abram as suas câmeras, o seu microfone e nos falem sobre esse capítulo tão lindo do Evangelho, que é sobre o perdão. Tem várias situações do perdão que se destaca. Tem a falta do perdão e tem o perdão em si, conforme foi colocado agora pela Georgia. Nós observamos ao longo da vida situações em que pessoas, ao morrer, ele precisa pedir perdão para conseguir morrer. Olha que situação. Passa uma vida inteira tendo tanta oportunidade, tanto tempo para se harmonizar com as pessoas, e aí depois, no final da vida... Então, a falta do perdão é uma amarra muito forte, é um nó muito forte. Nós observamos, por exemplo, em trabalhos espirituais, por exemplo, de desobsessão, que espíritos que viveram uma situação de tragédia, em tempos muito longos,
Eles pararam para ele foi naquele momento. O tempo não passou para ele. Então, a falta do perdão estaciona o espírito, estaciona. E aquele que se mantém ligado também tem sérias dificuldades. Então, quando Jesus fala realmente do perdão, é muito necessário mesmo, é muito necessário. Por mais que nós tenhamos dificuldade, mas é uma busca muito valiosa. E com isso, quem perdoa, ele se liberta e ele vai, segue sua vida, desenvolve suas tarefas. A equipe da Fraternidade da Família Cristã, eles fazem um trabalho muito intenso para que as famílias se entrelacem em tanto material quanto espiritual, para que haja esse momento de perdão. Se não tiver o perdão, realmente a situação fica pesado para todos. E a conta não fecha. E essa é a nossa realidade, a falta do perdão. E um outro exemplo de perdão, que no caso um exemplo, conforme, só para acrescentar o que a Georgia falou, nós temos uma passagem de Gesiel, que depois foi trocado de nome, foi batizado pelos cristãos por Estevão. Então, Gesiel, desde o início, quando ele foi preso inocentemente, ele foi preso realmente para proteger seu pai, enfim. E ele foi levado para a galera. A galera, na época, era aqueles navios tocados a remo. E os escravos, ele se tornou ele foi escravo, e como escravo ele era um dos escravos que remava lá Só que ele sempre foi um bom servo, um bom escravo. E aí, na primeira oportunidade, quando veio um médico participar dessa viagem, que era Lucas, eu não me lembro se era Lucas, ou parece que era Lucas. Então, ele foi chamado para para cuidar desse médico que adoeceu. E depois, com isso, ele acabou... ele também adoeceu, e com a ajuda do médico ele foi libertado. Daí, quando ele veio para a Terra, aí na casa do caminho ele foi curado. Então, com isso, a dedicação de perdoar, porque o fato de ele ser um bom escravo, ele perdoou, ele não se ofendeu. Então, isso libertou ele para uma nova etapa da vida dele. Então, é uma perseverança muito grande. Então, não é uma coisa assim, que perdoou da boca para fora, perdoou do coração e colocou suas energias, suas melhores energias para fazer o bem, que era a tarefa que foi destinada a ele. Então, no momento é isso, eu vou interromper um pouco. Uma das coisas também que é interessante comentar nessas instruções, né? Sempre nas instruções ele mostra assim, quem vem trazendo o comentário, né? E nessa instrução do perdão, né, tem o próprio apóstolo Paulo, né, que foi o do maior precursor do Evangelho. Também tem o bispo João, que vem falando sobre as indulgências e as nossas falhas. E tem bastante, né? Também tem São Luís,
que também trouxe um comentário nessa parte do Evangelho. Então, olha para você ver, né? Como ele também teve toda essa questão de perdão, né? O apóstolo Paulo, que quando ele aceita aquilo que é verdade, né? Então, muitas vezes, escolher um caminho é se indispor com o restante das pessoas que não estão na mesma caminhada. E a gente precisa seguir a nossa verdade, porque cada um está no momento, né? Então a gente perdoa tudo aquilo que eles nos falam, que a gente sabe que não é verdadeiro, mas a gente precisa seguir, né? Eu sempre fico pensando nisso, né? De como foi Paulo, né? De perseguidor do cristianismo, do próprio evangelho, né? Perseguindo o evangelho de Jesus e depois se tornando o maior divulgador da Boa Nova. Estou aqui pensando, o Francisco está anotando tanta coisa, depois ele vai mandar esse monte de coisa para mim, mandando eu responder tudo isso aí que ele está anotando, viu, gente? Ele faz isso comigo. Vocês sabem, né? Você está anotando aí as pessoas que você tem que perdoar ou para quem você vai pedir perdão? Ó.
Interessante que o Evangelho, Jesus, ele mostrou claramente das nossas imperfeições, e são as nossas verdades. Nós, às vezes, o nosso orgulho, muitas vezes, não permite que nós percebamos muitas situações, mas quando Jesus fala para aquelas pessoas, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, ele disse, foi ela a verdade de todos eram pecadores. Disse ao grupo dele, para os discípulos, Pedro disse que estaria com ele no que fosse necessário. E ele fala, Pedro, você me negará 3 vezes. Assim, e daí o galo cantará. E assim foi. Judas teve aquela situação, né? E Pedro, no caso de Pedro, quando Jesus entrou no processo de passagem, então Pedro negou, não, eu não conheço esse homem, eu não era discípulo desse homem. Na 3ª vez o galo cantou. Então daí isso tocou fundo no coração dele. Puxa vida, eu neguei o mestre. Então são sinais muito evidentes da nossa imperfeição. Normalmente entre os casais, então marido e mulher, né, se amam, mas só que esse amor ele é atrelado em muitas vezes, não em todos os casos, muitas vezes está amarrado pelo orgulho, pelo egoísmo, né, pelo autoritarismo, e assim, com isso, no momento em que surge uma das partes, entra em desacordo, começa o problema.
E nós estamos vendo aí um alto grau de feminicídio. Então, é muito sério. Então, isso aí, além de não perdoar, além de não ter o perdão, ainda tem a agressão. Então, é algo muito, muito bruto, muito violento. Então, isso mostra o quanto ainda a humanidade ainda tem por caminhar para que possa encontrar momentos mais confortáveis lá na frente. Então, quanto antes nós pudermos trabalhar esse perdão, é o ideal para todos, porque o perdão, ele liberta e dá condição de outro de se libertar também. E se um não perdoa, o outro não perdoa, então esse conflito, ele vai ao longo do tempo. E tudo fica estacionado em torno de conflitos, em torno de agressividades. Então é isso, muito é isso. Vamos lá, pessoal, senão eu vou atacar mais conteúdo aqui. Temos mais 5 minutinhos. Pode falar, Beth. Então, eu tenho na minha família uma história muito assim, eu acho que o perdão ali foi maravilhoso. Minha mãe sempre foi uma mulher, eu sempre falando dos meus pais, né? Eu ainda os amo demais. E ela sempre foi uma mulher muito bonita, e se vestia muito bem, e ela era um pouco avançada para a época dela. Ela foi a primeira mulher a usar calça comprida na cidade. Ela foi a primeira mulher a andar de moto na garupa do meu pai. Então, ela, na verdade, a inveja, ela tinha muito problema com inveja. E ela tinha uma família, nós tínhamos uma família amiga que realmente ela gostava muito da mulher, sabe, assim, uma senhora muito boa e tal, mas as filhas dela fizeram uma coisa muito triste com a minha mãe. Eles começaram a mandar cartas anônimas para o meu pai, sabe, falando da moral da mamãe. E a mamãe, né, e meu pai nunca acreditou, ele dava risada, ele jogava fora, rasgava. E um dia ela pegou uma dessas cartas e ela reconheceu a letra de uma das meninas. E aquilo, ela realmente, na época, ela cortou a amizade com a família, não se podia falar mais naquela família, e eu, para ser sincera, eu era pequena, não entendia muito bem, e passou muito tempo. Bom, o tempo passou, porque a gente tem que falar rápido, e nasceram minhas filhas. Olha quanto tempo, passou 20 anos, sei lá, por aí. A minha filha mais nova se apaixonou pelo filho mais velho, filho do meio da moça que escrevia as cartas amantes. E eles se apaixonaram, e vamos ficar noivo. E aí a minha mãe, um dia eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, é assim, a Bruna está namorando o Juanito, assim. E como é que vai ser? Ela falou, vamos recebê-los aqui. Você vai fazer um bolo bem bonito, já que eles querem ficar noivos, vamos recebê-los aqui. Eu falei, eu não acredito que você está fazendo isso. Estou fazendo isso. É de coração, minha filha. E foi a cena mais bonita que eu já vi. Porque realmente, uma das meninas, a mais nova dessa família, hoje ela é minha grande amiga e ela sempre foi. A gente sempre conversou, eu não entendia do que tinha se passado, né?
Para mim não fazia diferença, mas depois eu fiquei sabendo. E no dia do noivado, eles entraram na minha casa e a moça se jogou aos pés da minha mãe, de joelho, e pediu perdão. Pelo amor que a senhora tem em Deus, eu sei que a senhora é uma pessoa muito caridosa, a senhora tem que me perdoar, eu não posso mais viver com essa culpa. Eu sou muito católica, mas eu sei que Jesus ainda não me perdoou. Eu preciso do seu perdão. E acabou ali. Entendeu? E olha que interessante. A espiritualidade agiu, juntando esses dois jovens, só para isso. Passou um mês, o noivado não deu certo, terminou, mas eles continuaram amigos. Então, eu acho que é um belo exemplo de perdão, não é? Porque, não sei, hoje a mais nova, né, que é minha amiga mesmo, porque quando meus pais faleceram, ela me deu tanto apoio, e ela me liga toda semana, ela quer saber de mim, se eu não estou precisando de nada, e acabou ali, acabou. Como que uma pessoa consegue perdoar tão assim, né? E foi um perdão mesmo, sabe? A gente percebia que era do coração, era sincero. Às vezes ela fazia alguma comida, ela dizia assim, essa comida fulana gosta. Fala para ela levar um pouquinho para ela. Eu dizia, mãe, você não está fazendo isso. Eu estou fazendo isso, é tudo certo. Já passou, serviu para alguma coisa. Ela aprendeu, eu aprendi, está tudo bem. Então é isso. Eu não pude aguentar e tive que dar risada aí no final, porque eu achei que assim, foi um mês e já estava separado. Mas olha só, né? Que exemplo aí do perdão, né? E é isso, né, companheiros? Que realmente a gente... 4 semanas de evangelho sobre o perdão, que a gente possa continuar essa lição. Próximo evangelho será maravilhoso, que é amar o próximo como a si mesmo. E é isso, né? Essa caminhada, conhecendo os exemplos, lendo o evangelho, isso vai nos dando as ferramentas para essa caminhada. Com certeza aquilo que acaba sendo um pouco mais fácil nessa existência, porque a gente já conseguiu pegar um pouquinho da lição nessa existência, nas existências anteriores, e a gente vai se fortalecendo aí nessa caminhada. Oi, Beth, você falou alguma coisa? Tem uma coisa. Esse perdão foi da minha mãe. Eu ainda tenho uma lista bem grande. Infelizmente. Entendeu? Mas, realmente, ela foi... Parecia que tinha uma lista e foi riscando de um por um. Entendeu? Realmente foi uma lição de vida para mim, assim, maravilhosa, realmente. Agora, eu ainda vou ter que voltar algumas vezes para perdoar algumas pessoas. Por mais que eu tenha, sabe? Eu tenho um exemplo da minha irmã mais velha, que eu pus uma foto dela aqui na minha sala. Eu passo pela foto e falo, eu te perdoo, minha irmã. Mas daquilo ainda não sai do meu coração, entendeu? Então, eu estou tentando. Mas acho que tem que voltar por umas 10 vezes. É muito engraçado, né? E a gente se reconhecer como verdadeiro, e que algumas coisas é difícil, né? É muito difícil. Sim, você sabe, eu vou depois compartilhar no grupo, tem a oração do perdão. Uma oração muito bonita, e eu comecei a fazer ela todos os dias. Um dia eu fazia para o meu pai, um dia eu fazia para minha mãe.
Mas não está bem trabalhado ainda, porque toda vez que eu vou fazer, eu durmo, eu caio, o livro vai para lá, porque eu não decorei a oração ainda. Mas na verdade é porque não está trabalhado, porque eu faço evangelho toda noite, eu tenho a disciplina de ler as mensagens, mas isso não está bem trabalhado e a gente tem que ser verdadeiro. Mas agora eu comprei um japamala que tem 108 continhas, que eu falei que vou todo dia falar, eu te perdoo, e depois adianta você só falar? Não, adianta sim, porque vai ter, se não é na... não, claro que adianta, eu estou fazendo um esforço, Beth, como assim não adianta? Porque eu achei que... Então eu estou fazendo certo também, porque eu passo por ali muitas vezes, entendeu? Na frente da foto. Não, né? Você já está mais evoluída, Beth, até colocou uma foto aí para olhar, eu não coloquei foto, não. Eu coloquei a foto, que é a foto da família inteira, entendeu? E tem ela, e tudo que é foto que você pode imaginar da minha família, tem ela, entendeu? Tá vendo? E realmente ela, sabe, foi muito triste o que ela fez para mim, entendeu? Mas eu tenho que perdoar. Agora, não sei quando, mas eu acho que ainda vai dar tempo, um pouquinho mais de perdão. Entendeu? Mas só da gente reconhecer já é um passo, né? Não desejar o mal. Sabe, eu rezo para ela. Eu rezo por ela, eu rezo pelas meninas dela, que eu gosto demais, que também se afastaram, infelizmente. Moram aqui em Sorocaba, pertinho de mim, entendeu? Mas um dia eu vou visitá-las, vou dar um susto nelas. Tá vendo? O perdão foram 4 encontros. Agora, nesse, quanta coisa veio, né? Talvez precise de mais um. Pode falar, João. Não, só para concluir mais um pouquinho. Então, claro. Quando a gente se ofende, a gente não perdoa. Naquele momento, a gente tem a oportunidade de perdoar ou não perdoar. Nós não perdoamos e nós nos magoamos. E quando nós nos magoamos, nós adoecemos. Esse é o resultado, essa é a conta do perdão. Então, se a gente olhar no processo vantajoso, é muito vantajoso perdoar. E ainda chega a ser a ponto depressivo. É muito séria a falta do perdão. Muito sério. É por isso que tem família, porque daí tem que se entrelaçar. Às vezes é uma ligação muito afetiva, muito próxima, e aí não tem para onde correr. Daí a fotografia é verdadeira, daí não tem para onde. E às vezes a própria necessidade material promove essa união. Não tem como. Eu não gosto, mas eu preciso, não tem jeito. Então é muito valioso a questão do perdão. Eu penso que, por mais difícil que seja, né? Mas é necessário. É a conta a conta sábia, né? Se a gente pede a Deus sabedoria, essa é a sabedoria, né? E antes de encerrar, eu gostaria de destacar também, nas orações finais, nas vibrações, que o cachorrinho da Rosimeire, minha irmã, faleceu. Ele também era um assistido do Evangelho. Ele também assistiu o Evangelho lá com a Joana, com a minha mãe, com o Luan, com o Douglas. Então, nós temos aí, como disse, deu um avanço, se desprendeu fisicamente e, com certeza, está dando mais um avanço na sua caminhada evolutiva. Então, que as nossas vibrações cheguem a ele também. É isso. Gratidão. Tá vendo, gente? Quanta coisa boa, que evangelho gratificante, né? A gente vai, com certeza, a gente colocou mais um tijolinho aí, que é para fortalecer aí o nosso muro, a nossa certeza do exercício, né?
Pessoal, sempre o convite, né? A gente não gosta de pressionar, mas todos vocês aqui que participam do Evangelho, vocês têm todas as possibilidades para fazer tanto a oração final como a inicial. A oração certa não é a que a Georgia faz, não é a que o João faz, não é a que o Francisco faz. A gente faz desse jeito porque a gente já vai tanto tempo no centro espírita e acaba fazendo igualzinho os velhos que ensinaram nós. Mas vocês podem falar assim, ó, vamos fazer a oração de Maria, que tá certo. É que eu não sei a Ave Maria de cor, senão qualquer dia o João faz aí, João, a Ave Maria que eu não sei. Mas é a oração que toca o nosso coração, tá, gente? Então, assim, se envolvam, não tem certo e não tem errado nesse sentido. Participem do nosso Evangelho, façam as nossas preces, sabe? O grupo Raio de Luz tem 50 pessoas e fazer parte desse grupo é muito amoroso. Todas as vezes que... Toda semana que a gente se encontra é um ensinamento, é uma possibilidade de vibrar, né? Todos vocês que participam sabem como a gente vibra pelo grupo Raio de Luz, por todos os pedidos, por todas as pessoas que estão em tratamento na cabana, pelos nossos lares. Então imagina só, né, a força que é esse Evangelho, as energias de amor que brotam no nosso coração, né? Gratidão a Beth, que fez hoje a prece inicial. E não se sintam acanhados, pessoal, de verdade, né? Às vezes está num lugar que não dá para abrir a câmera, mas abre o microfone, né? Faça o Evangelho. Dá só licença um pouquinho. Eu quero acrescentar, como você falou do grupo, realmente a importância de cada pessoa que faz parte do grupo é muito grande, é muito valioso, porque aonde a pessoa está, a espiritualidade cria um campo energético e fraterno para esse momento. Teve num dos evangelhos, no final, na hora das vibrações, o mentor se posicionou bem no alto, ele olhava para cada um de nós e dizia, eu te amo. Ele olhava para o outro e dizia, eu te amo. E nós aqui na casa, essas energias ajudam no tratamento, ajudam muito. A cada tempo, a espiritualidade vai ajustando as necessidades da casa, ou vai avançando conforme as possibilidades. Então, no último, a Cabana de Luz, ela passou a ser um hospital-escola. E sendo um hospital, os tratamentos também, eles vão passando por ajustes mais avançados. Até a gente, às vezes, fala, a gente não sabe, a gente faz prece, pede ajuda, orientação da espiritualidade. Então, os tratamentos vêm ao alcance das necessidades de hoje. Situações de depressão, por exemplo, doenças imensas que têm atingido, isso tudo é parte do grupo. Então, quem está no grupo Raio de Luz, ele está na Cabana de Luz, ele está num trabalho de uma casa espírita. É maravilhoso. Então, gostaria de ele passar essa mensagem para o grupo. Quem gostaria de fazer a prece final hoje? Francisco quer fazer. É que eu não quis pressionar e já chamar alguém, porque depois eles ficam acanhados. Mas eu tenho certeza que no próximo Evangelho vai aparecer novas vozes.
E assim, ainda nessa união fraterna de bastante amor no coração, vamos envolvendo todos os nomes escritos na lista de tratamentos, irmãos queridos, que passam por momentos, necessidades de tratamento para o seu equilíbrio, tratamento para o teu fortalecimento quanto Espírito de Deus, envolvendo com carinho crianças que passam por um momento de ajuste nessa encarnação, envolvendo famílias onde pessoas queridas passam por momentos de dificuldades, envolvendo a todos, envolvendo aqueles irmãos necessitados de saúde, fortalecendo, envolvendo em vibrações de amor, desejando que o médico Jesus possa cuidar da necessidade de cada irmão, de cada irmã, levando a paz, o conforto, levando a luz da bondade para todos, fortalecendo emocionalmente todos que estão passando por um momento de desarmonia. Bastante paz, amor, fortalecimento, acolhimento amoroso vindo de Deus, de Jesus, o amparo para todas as necessidades, envolvimento de muito amor, de muito carinho, fortalecendo imensamente irmãos queridos que estão passando pelos desafios do vício, desafios intensos, íntimos, que recebam fortalecimento para que todos possam sentir o amor de Deus libertando os corações, para que todos possam se desprender de si mesmo, recebendo a liberação do Pai, recebendo o acolhimento, os braços amorosos e fraternal da Mãe Santíssima. Vamos envolver a todos com muito carinho, com muito amor, pessoas que colocam, escrevem pedindo o auxílio no grupo. E vamos envolver também, acabando de luz, todos os trabalhos, todos os trabalhadores, o fortalecimento cada vez mais, entregando vibrações de muito amor para
para a direção espiritual que cuida não só da Cabana de Luz, mas cuida também do grupo Raio de Luz, promovendo entrelaçamentos de amor, de fortalecimento para todos. Desejamos imensamente muita paz e muita luz. Que Deus assim nos abençoe a todos. E vamos entregar vibrações intensas de amor para o bondoso Francisco de Assis, envolvendo com carinho os animaizinhos, o animalzinho da Rosimeire, que se desligou recentemente, retornou para a sua esfera, que ele possa realmente ter conquistado mais um avanço e um envolvimento de amor para todas as famílias que acolhem os animais e fazem essa troca evolutiva. Deus te pague e abençoe a todos. Agradecemos a esse momento e pedimos a permissão para encerrar as tarefas dessa noite. Graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite pessoal da cabana, boa noite todo mundo nos seus lares, boa noite Adriana, Dani, Dona Júlia, Alex, com certeza já estão se recuperando aí, boa noite Fátima, Francisco, que alegria ter sempre você, Francisco Vila, Beth, querida, Ana, Maria, Joana. Joana, semana que vem você tem que falar, já tem 2 semanas que você não fala, algo estranho, tá bom? Beijo para todos vocês, viu? Peraí, boa noite. Alguém. Boa noite, fica com Deus. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Joana, semana que vem você tem que falar, Joana. Tá bom. Tá bom, boa noite a todos. Boa noite.